Olá, novamente a todos. Como foi dito anteriormente, nós vamos a falar hoje dos verbos ser e estar. Tal como em espanhol, temos dois verbos quase iguais, mas com uma nuance ou um significado diferente. Antes de continuar, não esqueçam de pôr um grande like, de subscrever ao meu canal e também, já agora, de dar na campanha para receber as notificações. Muito obrigado. Portanto, o uso destes dois verbos é um bocado complicado, sendo que há muitos lusófonos que misturam os sentidos reais. Lembramos que os dois verbos são chamados de copulativos ou de predicativos, mas não vamos entrar nesses detalhes porque senão vamos tornar a explicação muito complicada. Então vamos ver as diferenças essenciais quanto a estas duas palavras verbais. O verbo ser, sendo um verbo que serve principalmente para desenhar a descrição de uma pessoa, objeto ou animal, vai ao encontro do que nós chamamos construção simples. Isto é, se utilizarmos o verbo ser de maneira normal, iremos ter um sentido que vai diretamente à pessoa, ao objeto ou ao animal. Assim, podemos dizer, normalmente, o meu primo é uma pessoa elegante. Neste caso, estou a descrever a pessoa fisicamente. Muito bem. Então, noutro exemplo, posso dizer, o cão do meu vizinho é muito meigo. Aqui estou a descrever o caráter do animal, mas sendo sempre uma descrição. Continuamos a descrever este primeiro verbo e outro exemplo seria: eu sou professor e sou também uma pessoa políglota. Portanto, estamos sempre a descrever simplesmente uma pessoa, podendo ser também um animal ou um objeto. Este cavalo é preto ou esta caixa é grande. Podemos pôr, tras do verbo ser, também um adjetivo, como por exemplo, o meu irmão é muito estudioso. Ou este tapete é muito estreito. Entretanto, encontramos este verbo com os interrogativos que, o que e quem, atuando como sujeitos, por exemplo, que horas são, ou o que é isto aqui, ou então também quem são estas pessoas. Atenção às expressões que começam com as palavras a maioria, o restante, o resto e o mais, porque o verbo ser irá se concordar com o sujeito lógico. Exemplos: a maioria é analfabeta e a maioria são analfabetas. O restante é um problema e o restante são muitos problemas. O mais é barulho e o mais são vários barulhos. Outros exemplos a ter em conta se existem as palavras pouco, muito, menos de, mais de, o suficiente, o bastante, porque a concordância é ambígua. Aqui seguem alguns exemplos. 5 litros de água é muito para todo dia. 2 quilos de farinha é o suficiente para fazer tal bolo. 10 pessoas é realmente demais. E por aí fora. Também cuidado com expressões iniciadas com é de ver, é de notar, é de reparar e o plural. Exemplo: é de ver se todos estão sentados. É de notar se eles falam perfeitamente o português. Assim, o uso do verbo ser parece fácil, mas tem as suas complexidades. Por isso, temos que ter muito cuidado quando falamos. E temos que utilizar este verbo. Saber também como conjugá-lo. Nas frases onde aparece o termo e que, temos que anotar que isto é somente um reforço do termo de oração. A expressão e que permanece invariável, independentemente de um sujeito singular ou plural. Exemplos: eu é que sou inteligente, ou vocês é que são muito inteligentes, ou também eles é que são muito felizes. Portanto, a conjugação, lembro que é eu sou, tu és, ele, ela, você é, nós somos, vós sois, eles, elas e vocês são, no presente do indicativo, obviamente. Em geral, o verbo ser é utilizado para desenhar uma qualidade permanente e não temporária, tal como no uso do verbo estar. Alguns empregos com este verbo ser. Na possessão: esta guitarra é do João. Nos dias da semana, hoje é segunda-feira.
Nas expressões impessoais, é importante trabalhar para ganhar dinheiro. No tema da religião, vocês são católicos. Em política, estes senhores são socialistas. Quanto ao estado civil, a minha irmã é solteira, mas eu sou casado. Nas profissões, José é carpinteiro e o primo dela é professor. Na hora, agora são as 3:30 da tarde. A origem ou a naturalidade e a nacionalidade. Ela é de França, então é francesa. Para o nome, eu sou o Carlos e ela é a Carla. As moradas, o meu endereço é na Rua do Sol, número 5, Lisboa. Informação telefónica, por exemplo, o número dela é o 1122334455. Nas identificações em geral, o exemplo é isto é uma janela. Ou este é um grande amigo. Nos sabores, este bolo é de chocolate. Na matéria, esta camisa branca é de algodão. A finalidade, este copo é para a água. O destino, esta comida é para os pobres. E o caminho, finalmente, à igreja é nesta rua, depois da farmácia. Finalmente, com estes exemplos todos, acho que poderão melhor manipular este verbo ser. Mais uma vez, não esqueçam de pôr um grande like, de subscrever ao meu canal e também de dar a campanha para receber as notificações, por favor. Bom, agora vamos embora com o verbo estar. Então, qual é a diferença? Como já foi dito, o verbo estar é fundamentalmente usado para características provisórias e para localizações. Assim, existem muitos adjetivos com os quais a utilização do verbo estar não é possível. Por exemplo, amado, bondoso, cruel, cínico, sério e demais. A propriedade intrínseca particular ou estado permanente não tem nada a ver com o estado provisório, ou transitório, ou uma alteração de estado. Isto é o fato de estar nervoso, morto, triste, doente, com febre, cansado e demais. São situações súbitas. Para além disso, este verbo serve para tornar uma frase ao gerúndio. Por exemplo, estou falando com uma pessoa. Também para os estrangeiros, o uso de estar se assimila muito à aplicação do verbo encontrar-se, a fim de poder falar sem incorreções. Encontro-me doente é igual a estou doente. Encontra-se em Lisboa ou estou em Lisboa. Portanto, o significado do verbo estar é desde a sua origem transitório ou provisório, enquanto o significado do verbo ser é permanente e descritivo. Essa variedade de compreensão constitui uma distribuição bastante diferente dos dois verbos. Habitualmente, e quando expressões temporárias como às vezes, hoje, ontem, sendo marcadores temporais, aparecem associadas a um adjetivo, parece que a tendência é para usar o verbo estar. Exemplo: às vezes ele está nervoso. Ontem ele estava muito cansado. Em conclusão, quando o adjetivo não denota nenhuma das propriedades semânticas permanente transitória, é a expressão temporal que determina o verbo selecionado. Exemplo: a minha esposa está muito feliz. Um resumo muito rápido quanto a estes dois verbos. Lembre-se que o verbo estar é transitório e o verbo ser é permanente. Alguns empregos com este verbo estar. Em estados não permanentes, ontem esteve muito calor. Em localizações, os meus amigos estão na praia. Em posições, eu estou sentado numa cadeira. Também no vestuário, o chefe está de fato e gravata. Finalmente, em certas situações, é possível usar os dois verbos, tendo, obviamente, sentidos distintos. Sou gordo e estou ou encontro-me gordo. O nosso diretor é uma pessoa nervosa, mas hoje não está nada irritado. E por aí fora. Espero que tenham gostado e apreciado estas explicações dos dois verbos ser e estar, e na próxima haverá muito mais, naturalmente. Mas antes de acabar o meu vídeo, vamos ver estes verbos em alguns tempos.
O presente do indicativo do verbo ser já foi visto. Agora vamos ver os outros tempos menos conhecidos. O pretérito mais que perfeito. Eu, fora. Tu, foras. Ele, ela, você, fora. Nós, fóramos. Vós, foreis. Eles, elas e vocês, foram. No presente do conjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele, ela, você seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles, elas, vocês sejam. No pretérito imperfeito do conjuntivo, que eu fosse, que tu fosses, que ele, ela, você fosse, que nós fôssemos, que vós fosseis, que eles, elas ou vocês fossem. Ao futuro, agora do conjuntivo, se eu for, se tu fores, se ele, ela, você for, se nós formos, se vós fordes, se eles, elas e vocês forem. No infinitivo, na frase eu ser, tu seres, ele, ela, você ser, nós sermos, vós serdes, eles, elas e vocês serem. E no condicional, se eu seria, se tu serias, ele, ela, você seria, nós seríamos, vós seríeis, eles, elas e vocês seriam. E agora o presente do indicativo do verbo estar, também como os outros tempos menos conhecidos. Presente do indicativo, então, eu estou, tu estás, ele, ela, você está, nós estamos, vós estáis, eles, elas e vocês estão. No pretérito mais que perfeito, eu estivera, tu estiveras, ele, ela, você estivera, nós estiveramos, vós estivereis, eles, elas e vocês estiveram. No presente do conjuntivo, que eu esteja, que tu estejas, que ele, ela, você esteja, que nós estejamos, que vós estejais, que eles, elas, vocês estejam. No pretérito imperfeito do conjuntivo, que eu estivesse, que tu estivesses, que ele, ela, você estivesse, que nós estivéssemos, que vós estivesseis, que eles, elas e vocês estivessem. No futuro do conjuntivo, se eu estiver, se tu estiveres, se ele, ela, você estiver, se nós estivermos, se vós estiverdes, se eles, elas, vocês estiverem. E no infinitivo na frase, eu estar, tu estares, ele, ela, você estar, nós estarmos, vós estardes, eles, elas e vocês estarem. No condicional, eu estaria, tu estarias, ele, ela, você estaria, nós estaríamos, vós estaríeis, eles, elas e vocês estariam. Pronto. Assim acaba este vídeo e até lá, boa sorte a todos. Finalmente, não esqueçam de pôr um grande like, de subscrever ao meu canal e também de dar na campanha para receber as notificações. Muito obrigado. Adeus.